Bom, meus amigos, breve comentário aqui, né? Vou fazer até mais de um vídeo para ir aos poucos, para não ficar um vídeo longo, exaustivo e misturar as estações. Primeiro eu gostaria de falar sobre o jogo em si, sobre o que está acontecendo no momento do Flamengo. No outro vídeo eu falo sobre Felipe Luiz, comissão técnica, enfim. Jogo de hoje, Flamengo mesmo estando com 11 contra 11 nos primeiros 15 minutos, um time apático, um time medroso, um time sem criatividade, um time apagado, um time sem vontade, sem nada que possa dizer de bom para poder acrescentar aqui nesse vídeo. Ou seja, Flamengo previsível, um time que não sabe se comportar em campo quando o adversário chama suas linhas para frente, avança suas linhas. O Flamengo tem dificuldades sérias de sair jogando, de conseguir construir jogadas, tenta sair tocando a bola até perder, dá o contra-ataque para o time adversário, perde bolas, leva susto, leva sufoco, se perde durante o jogo, e isso estava acontecendo, até que nosso experiente, poderoso, consagrado, lateral de seleção, jogador aí, né, com uma carreira consolidada, me levanta o pé mais alto do que ele, atinge o rosto do jogador e justamente expulso pela arbitragem, que no meu entendimento foi um pouco favorável ao Bahia em certos lances, mas nós flamenguistas já estamos acostumados. Agora, nós terraflamistas, né? Terraplanistas, né? Como a tia Leila chamou, né? Já estamos acostumados com isso. E, portanto, não é nem para se espantar, para se desesperar. Isso já acontece com normalidade. A partir da expulsão do Danilo, as coisas se complicaram ainda mais. Flamengo, Bahia mesmo, com o recheado de time de jogadores considerados reservas, conseguia imprimir muito mais vontade, muito mais determinação, muito mais vontade de querer ganhar o jogo, muito mais dinâmica, muito mais consistência tática, né? Já que falta um pouco da técnica, e com isso aí conseguiu apertar o Flamengo, jogar o Flamengo para trás, empurrar o Flamengo para trás e conseguir chegar ao seu gol numa bobeada aí dos jogadores, enfim, bate-rebate, aquele lance que bate, sobra, que espirra, mas o Cleiton não entrou bem na partida, fica aí já registrado para eu falar do Felipe Luiz. Primeira mexida errada que eu tive a ver no meu entendimento sobre ele, sobre esse jogo. Portanto, gol do Bahia e as coisas se pioraram ainda mais. O Flamengo ficou à mercê de deixar o Bahia criar. O Bahia não conseguia criar muito porque falta técnica, e ganhando de 1-0, né, não se limitou a defender também. E já que o Flamengo não agredia, o jogo do toque de bola, né, e da cera começou a imperar na partida. Segundo tempo monótono, segundo tempo da mesma forma, muito ruim. Flamengo com 1 a menos, não conseguindo criar nada, jogadores todos eles muito mal. Para mim eu só tiro hoje dessa conta aí Jorginho e Léo Ortiz. Jorginho pela entrega, por correr em campo, que é sempre que, se for ver o GPS dele, é um jogador que corre muito, que marca muito, que luta muito, que brigou muito, que discutiu muito, que reclamou com o juiz, coisa que o Flamengo não tem quem faça, com educação, né, e com propriedade de causa, né? Não é jogador afoito que vai lá xingar juiz, é discutir, reclamar e se posicionar durante a partida. Só tem o Jorginho. E tiro também o Léo Ortiz pelos relances, né, que teve aí durante a partida. Algumas bolas tiradas da área, algumas tentativas de fazer o gol, quase conseguiu. Enfim, tirando esses dois, para mim foi um festival de jogadores que não entregaram nem 10% daquilo que recebem no final do mês. Jogadores sem vontade nenhuma, jogadores que, no meu entendimento, já querem que chegue dezembro para sair de férias e acabar tudo isso para o ano que vem começar novamente, passar o Natalzinho, o Ano Novo com a família, cheio do dinheiro, com o bolso cheio, curtir suas vidas. E o Flamengo fica com certeza em segundo plano, porque é isso que vai acontecer. O Flamengo agora com certeza deve ganhar aí segunda, terça, quarta, quinta de folga, deve retornar na sexta-feira aos trabalhos para começar a pensar no jogo do Botafogo lá pro dia 14, né, se não me engano, na outra quarta-feira, no dia 15, né, uma quarta-feira dia 15, 8, 7, 15, isso mesmo, na outra quarta-feira dia 15, pelo Brasileirão. E já é um jogo que preocupa, porque sabemos que o Botafogo vem numa maré difícil, mas contra o Flamengo a gente sabe que tem sempre o algo a mais.
do time adversário, ele sempre corre um pouco mais, disputa um pouco mais, se entrega um pouco mais. E o Flamengo, a partir de alguns jogos que já vimos para trás, é que cada dia entrega menos, corre menos, se dedica menos. E assim passam os dias, assim passam as competições, passam os grandes jogos. O Flamengo agora já é vice-líder, perseguindo o Palmeiras. E eu falei há pouco tempo que isso não poderia acontecer, mas infelizmente, quem somos nós, né? Para o Flamengo, para o grupo do Flamengo, para o elenco do Flamengo, isso não é o mais importante. O mais importante é o ego de cada um, é a vida de cada um, e o Flamengo sempre ficando em segundo plano. E eu incluo aí jogadores, comissão técnica, direção, os dirigentes do clube, comissão técnica, todo mundo. E torcedores também que não cobram, que ficam aí nas mídias tentando falar com um ou outro, mas não tomam uma postura mais enérgica de cobrar os jogadores com educação, com segurança, sem nenhum tipo de agressão, sem nenhum tipo de ato extremo, mas com vontade, com determinação e falando a coisa certa. No Flamengo nós não temos isso mais, não temos mais o brio. É uma pena, mas é isso aí que a gente pode resumir a partida de hoje contra o Bahia na Fonte Nova. Infelizmente perdemos, o Rogério Ceni conseguiu a primeira vitória dele contra o Flamengo, depois aí de 15 partidas, merecedora, porque lutou mais, buscou mais, soube defender o Flamengo, soube conseguir dominar o Flamengo e vencer a partida. Dito isso, fica aí o registro da nossa indignação com tudo que vem acontecendo com esse elenco do Flamengo, dito por muitos o melhor elenco do Brasil, da América do Sul, mas no dia a dia o que se vê são jogadores com muita técnica e baixa vontade e baixa determinação em querer lutar, em querer vencer o jogo de todas as formas, seja ela com a classe, com categoria, com tática, com técnica. Eles não querem vencer, simplesmente abdicam de todas essas funções e jogam cada um o seu feijãozinho com arroz, sem dar aquele algo a mais para o Flamengo, e só não ver quem é cego, infelizmente. O meu registro da indignação pela partida de hoje. Na numerologia, número 12 simboliza ordem, totalidade e cooperação. Tudo que faltou, ao Flamengo em Salvador. O time perdeu o jogo para o Bahia e a liderança do Brasileirão para o Palmeiras. A derrota do Flamengo na Fonte Nova foi marcada por um número. Um maldito número. 12. 12. 12. 12. 12. Foi a primeira vitória do Bahia para cima do Flamengo depois de 12 jogos. A coisa começou a dar ruim aos 12 minutos. Obviamente que jogar 75 minutos com a menos prejudica a nossa equipe, né? Um camisa 12 fez o gol do jogo e o Flamengo perdeu a liderança do Brasileiro, acredite. Depois de 12 rodadas lá em cima. Termina com a série de 12 vitórias seguidas do Flamengo contra o Tricolor. Felipe Luiz fez algumas mudanças depois do empate com o Cruzeiro. Emerson Royal e Pedro, por exemplo, foram titulares e participaram do primeiro lance de perigo. O Bahia também assustou, mas Emerson Royal conseguiu tirar. Aí chegamos aos 12 minutos do primeiro tempo. Danilo levantou o pé no rosto do Thiago e foi expulso direto. 12 minutos do primeiro tempo, o árbitro Rodrigo José entendeu que foi para expulsar um dos líderes do Flamengo. Acho que é importante eu aqui me retratar perante os meus companheiros e a torcida do Flamengo, porque obviamente uma expulsão tão cedo no jogo condiciona muito aquilo que é a partida. Aí o Felipe Luiz tirou o Pedro para botar o zagueiro Cleiton. Tentamos controlar o jogo, que sabíamos que íamos ter chances. Arrascaeta deu um bolão para o Samuel Lino, mas o Lino parou no goleiro Ronaldo, cara a cara. Logo depois, o Bahia fez o dele, com o William José, o camisa 12 dos caras. William José chegou batendo pro fundo do gol. Felipe Luiz fez uma substituição para levar o time para frente. O Wallace Ian no lugar do Arrascaeta. O Wallace Ian vai tentar incendiar o jogo. O Wallace Ian até incendiou o jogo, mas não de um jeito bom. Discutiu com o Gilberto, depois discutiu com o quarto árbitro
e tomou amarelo. Então ele precisa também entender o contexto da partida, não é só pilha o tempo inteiro. A gente já volta a falar do Wallace Ian, porque o Luiz Araújo quase empatou nesse chute. Bateu, ela passou pertinho. E aí, o Wallace Ian acertou o rosto do Gilberto. Tomou o segundo amarelo e foi expulso com 10 minutos em campo. E quantos minutos atrás eu falei da questão da pilha do Wallace, dele não entender o contexto que ele está. Bom, o Wallace vem treinando muito bem durante muito tempo. Mas é verdade que hoje ele cometeu um erro muito grave e nos prejudicou, mas ele é muito novo ainda. Mesmo com 2 a menos, o Flamengo ainda assustou. Léo Ortiz desviou para a defesa do Ronaldo. Só que essa aí foi a última chance. Bahia 1 a 0. Depois de 12 rodadas, o Flamengo perdeu a liderança do Brasileirão para o Palmeiras. Avaliar agora de cabeça quente o que é um pouco complicado, sinceramente. Mas com certeza algo está faltando. Agora vem a pausa para a data FIFA. Depois tem clássico contra o Botafogo no dia 12. É no dia 12 não, é dia 15 no Nilton. Precisamos desses 2, 3 dias agora que vamos ter para limpar a cabeça do que aconteceu hoje, para poder afrontar essa reta final que é muito, muito dura e muito importante para a gente ainda o final da temporada e o melhor tá por vir. Número 12 rondando, né? E depois de 16 derrotas seguidas, essa foi a primeira vitória do Rogério Ceni como treinador contra o Flamengo, gente. Isso aí dá um aproveitamento de 5,8%, melhor do que zero, né? Uma virada incrível na casa do adversário e a liderança do Brasileirão foi o que o Palmeiras conseguiu contra o São Paulo. Agora, quem chamou a atenção mesmo, a de preto ali, ó. Personalmente, nunca vivi algo igual de escandaloso como hoy. Claro, é um erro gigantesco da arbitragem. Vocês me desculpem, mas o VAR no Brasil é uma vergonha. O São Paulo terminou domingo indignado. Nem parece que pouco tempo antes estava nas nuvens. Vacilo da zaga e Luciano saiu na cara do gol. Deu até para tirar uma onda, ó. Chutou olhando pro outro lado. Enzo cruzou e Tapia só deu um tapa. 2 a 0. Mas aí, aos 6 minutos do segundo tempo... Gonçalo pedindo, ele rolou pro Gonçalo. Gonçalo atropelado, caiu. O Luciano tocou, o Alan escorregou e derrubou o Gonçalo Tapia. É pênalti, né? Ou não é? O Ramon Abate Abel achou que não foi. O cara que comandava o VAR, acho que faltou. O pênalti que ele não deu no Tapia, quando o jogo estava 2 a 0, é inacreditável o VAR não chamar. Não tem a intenção, mas a regra não fala em intenção, a regra fala em imprudência. Foi um pênalti muito, mas muito claro, é um erro gigantesco da arbitragem. Logo depois, Andréas Pereira acertou a canela do Marco Antônio e só levou amarelo. Com força excessiva e com risco de lesionar o adversário. Isso é jogo brusco grave, tem que ser punido com cartão vermelho. O Andréas ficou em campo e o Palmeiras foi buscar a virada. Vitor Roque diminuiu. Flaco Lopes empatou. E depois de muitas chances, de muita treta... Ih, calma, rapaz, calma. Ei! O Ramon Sosa virou aos 43 do segundo tempo. Sosa! É o nome do gol de uma virada épica no Morumbi! 3 a 2 Palmeiras, o novo líder do Brasileirão. Festa de uns, revolta de outros. Me pareció escandaloso lo que pasó. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. Inacreditável mesmo. A CBF anunciou o afastamento do Ramon Abate Abel e de toda a equipe de arbitragem desse São Paulo e Palmeiras. Lucas Casagrande, que apitou o jogo entre Bragantino e Grêmio no sábado, também foi afastado porque ele marcou. Vou mostrar para você esse pênalti aí para o Bragantino aos 53 minutos do segundo tempo. Repara que o braço do Marlon estava colado ao corpo, né? Mas o Gilberto Rodrigues Castro Júnior, que estava no VAR e também foi afastado, pelo menos chamou para revisar. John bateu e o Bragantino ganhou de 1 a 0.
E o Palmeiras pode abrir 3 pontos de vantagem na liderança e 2 vitórias a mais que o Flamengo nessa data FIFA. O Palmeiras recebe o vice-lanterna Juventude no sábado.